Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso curso de Logística Ferroviária, iniciaremos os conceitos básicos em operação ferroviária. Trataremos, nessas aulas subsequentes 6 e 7, observações sobre os recursos de redes ferroviárias distribuídos em análise da operação ferroviária, especificamente voltada às operações portuárias. É muito importante destacar que as observações e comentários tomaram como base, nesse aprendizado, uma bibliografia específica de operação ferroviária, onde observamos toda a construção do conhecimento a partir de livros específicos do setor. Trabalharemos, por exemplo, uma bibliografia da operação ferroviária de Rodrigo de Alvarenga Rosa, que trata sobre planejamento, dimensão e acompanhamento, pela editora GEM, de 2016. Trabalharemos também algumas histórias e técnicas do livro Transporte Ferroviário, de Silvio dos Santos. É um material de apoio muito utilizado. E trabalharemos também algumas propostas sobre o objeto um pouco mais aprofundado de engenharia ferroviária, considerando aí o manual básico produzido pela Associação Brasileira de Pavimentação, onde o organizador e autor é Rui José da Silva Nabais. Fazendo menção às citações observadas durante a aula, eu inicio explicando um pouco o contexto do que nós apresentamos nesse curso de Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário, FLIAP. Então, nas aulas, fazendo aí uma revisão das aulas anteriores, nós iniciamos o curso falando sobre via permanente, infraestrutura e superestrutura. Abordamos, posteriormente, um material específico sobre material rodante, onde a estrutura organizacional da ferrovia, de forma sistêmica, ela envolve dois aspectos a observar, o material de tração e o material revocável, onde também trabalhamos alguns modelos de locomotivas e tipologia de vagões. E na terceira parte do curso, nós trabalharemos conjuntamente dados importantes sobre sinalização, comunicação, trabalhando a sinalização no aspecto de difusão eletroeletrônica de dados, e trabalharemos a comunicação importante de setores como o CCO, que faz aí todo o controle operacional de planejamento dos trens em circulação. Fazendo vistas a essa tríade, via permanente, material rodante, sinalização e comunicação, o aluno já está preparado a entender a operação ferroviária no contexto mais específico, porém não aprofundado sobre os pontos e noções básicas que o gestor portuário deve reconhecer como aspectos de circulação em vias permanentes e também pátios e terminais. Na circulação, a gente vai abordar um pouco a capacidade dinâmica, e os pátios e terminais trabalharemos um pouco a ideia
dos senhores relacionada à capacidade estática. Então, dando andamento às definições que apresentaremos aos senhores, né, vamos começar tratando sobre a definição do que podemos entender sobre operação ferroviária. Muitos autores fazem e demonstram conceitos pertinentes à operação ferroviária. O que eu gosto muito, com base em citações que já fiz em artigos e trabalhos específicos dos meus livros, está muito relacionado à ideia do que nós estamos expondo nesse curso, relacionado à classificação de uma ferrovia. Então, uma ferrovia, uma operação ferroviária tem grandes áreas, tem a via permanente, material rodante, né, e o contexto de sinalização e telecomunicação. Né? Considerando essas três áreas, nós podemos dizer que a operação de trens da ferrovia, né, ela vai ao encontro do controle de circulação de ativos em partes ferroviárias, a fim de atender um fluxo de transporte. Certo? Agora, mas professor, o que significa fluxo de transporte? No contexto ferroviário, o fluxo de transporte ele vai corresponder, né, ao transporte que é contratado para a movimentação de uma carga para um cliente específico, né, de um ponto de origem ao ponto de destino. Né? Então, em uma operação ferroviária, antes de se pensar no tipo de demanda que vai ser movimentada no trem, é interessante entender como é que funciona a sinergia, né, da operação ferroviária, em termos de licenciamento. O licenciamento ele é um processo administrativo de controle de ativos ferroviários, né, que vai à exploração de material rodante e via permanente, né, cuja jurisdição pode estar determinada por uma única concessionária ferroviária, por diversas empresas privadas operando ramais e desvios ferroviários privados. Porém, o ponto em comum dessa sinergia encontra-se basicamente no controle que o gestor tem que ter sobre material rodante, via permanente, sinalização e comunicação. Né? Então, essas três partes, ou melhor dizendo, essas três áreas, elas são e funcionam como engrenagens que movimentam uma carga na ferrovia. Né? Essas engrenagens, elas servem para que vocês possam mentalizar as três áreas que vocês devem, em estudo, aprofundar para melhorar o seu conhecimento na operação ferroviária. Vejamos, por exemplo, né? Conforme o Alvarenga Rosa, no livro dele cita, de forma com muita propriedade, para a gente harmonizar, né, essas três áreas com uma sinergia equilibrada, para que haja alinhamento, né, é necessário uma quarta engrenagem. Essa quarta engrenagem, ela, digamos assim, ela não vai lidar com nada praticamente físico, mas sim ela vai fazer uso dos processos, né? Da gestão dos processos, dos planejamentos, e esses planejamentos, né, na verdade, são planos que têm que gerar bons resultados, não só para o usuário da ferrovia, mas para toda a ferrovia, né, os operadores, os terminais que se utilizam da estrutura organizacional de uma operação ferroviária. Ou seja, né, seu material rodante, sua via permanente, seus processos de comunicação, suas tecnologias voltadas à comunicação, enfim, né, para ocorrer um alinhamento, né, deve-se construir e ter bem condicionada
uma quarta engrenagem sobre todas essas três áreas. Né? Essa quarta engrenagem, ela vai lidar, como nós vimos, com o intangível, né? Que é a qualidade da operação. Então, a quarta engrenagem, podemos dizer que é a operação em si. Essa operação, forma de organizar a operação, que vai garantir uma interação entre essas três áreas e vai proporcionar um ritmo adequado para que haja um alinhamento e um funcionamento harmônico, né? Ou seja, é a operação que vai mover os ativos da ferrovia, desde material rodante, desde licenciamento de trens em trechos de via permanente, né, até as condições ideais de responsabilidade sobre informação, né, do processo para esse devido alinhamento. Mas, como nós já vimos e já nos aprofundamos nas três engrenagens, né, em aulas anteriores, hoje especificamente, nós vamos pensar um pouco mais na sinalização e na comunicação. Né? Ou seja, os sistemas tecnológicos de informações aplicáveis nas operações ferroviárias. Né? Desde informações dirigidas à distribuição de material rodante, seja ele rebocado, né? Ou melhor, rebocável de tração, ou sobre os aspectos de manutenção, por exemplo, de vias permanentes, e condições operacionais de trechos de via permanente. Então, há para cada circunstância sinalização, né, para o controle dessas conformidades, né? E esses sinais, né, muitas vezes, no caso das ferrovias, eles representam, na verdade, status de informação transmitidos de forma tecnológica, eletroeletronicamente, vamos dizer assim. Né? E a comunicação ela é transmitida, né, fazendo vistas ao ordenamento de profissionais ferroviários que ficam posicionados no Centro de Controle Operacional, o chamado CCO. Né? E essa equipe de controle de produção é que vai determinar, né, a função da operação. E vamos avançando aqui para a gente poder ter tempo hábil para detalhar o efeito pragmático da sinalização e comunicação para os senhores. Vamos lá. Primeiro, é importante destacar que as etapas de sinalização e comunicação dão às operações respostas automatizadas por meio de autorizações. Né? Que são essas autorizações? Decisões, né, de liberação de trechos e ou equipamentos ferroviários que, obviamente, né, de forma concomitante ao licenciamento positivado dos trens, farão, digamos assim, a operação fluir de acordo com a liberação dos equipamentos. Né? Então, se eu estiver pensando em termos de via permanente, agora vocês sabem o que é uma via permanente, né? Se eu tenho lá uma linha singela, né, para transportar minha carga por ferrovia, ou se eu tenho uma linha dupla, né, eu posso estar usando, ativar a transferência de um trem de uma linha para uma outra linha, né, eletronicamente, remotamente. Eu posso fazer isso? Professor, pode. Né? Quem vai fazer isso? Né? Quem vai fazer isso é o CCO, que é o Centro de Controle Operacional, né? Que por meio de suas equipes, né, podem remotamente liberar chaves de acesso de vias, a exemplo das AMVs, que são os aparelhos de movimentação de via. Mas isso tudo eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, para que vocês não tenham dúvidas sobre o que nós estamos estudando. Agora, o que é importante que vocês entendam é por que
na prática, temos que estudar ou ao menos compreender, né, essa sinalização, né, um processo eletro, de dados, né, como transição de dados, eletrônica de dados. Bem, vejamos que os recursos específicos, a exemplo do que eu acabei de falar sobre as AMVs, que são os aparelhos de mudança de via de uma linha para outra, eles relacionam-se, né, com condições físicas de manutenção, né, e essas condições físicas de manutenção muitas vezes podem impedir, né, um funcionamento adequado, né, seja por ausência de uma manutenção, uma lubrificação, né, e isso pode pôr em risco, né, um determinado trecho da operação ferroviária. Então, embora se consiga, sobremaneira, automatizar o controle efetivo de circulação de trens, né, muitas vezes nós dependemos da qualidade da via permanente, em termos de manutenção de chaves, né, para acessar, mesmo que remotamente, a liberação da via permanente, a inclusão, né, de ramais adjacentes privados em condições plenas operacionais, para que não haja risco na circulação de trens, de um descarrilamento decorrente de uma falta de movimentação física de uma MV ou de qualquer tipo de chave que possa ser apenas acionada eletronicamente, né? Isso é muito comum, né, a gente entender que não basta, eu sempre falo, a automação, ela pode ser feita de forma remota, sim, mas a automação ela também pode gerar, né, uma não conformidade automatizada, vamos dizer assim. Quando eu decido passar um trem para um outro trilho sem checar as condições da via permanente, né, apenas tomando uma decisão, vamos dizer assim, eletrônica, transmitindo dados e liberando o acesso por meio de uma sinalização inadequada, eu posso colocar em risco toda a tripulação, né, ou a equipagem de um trem. E, então, é por isso que nós falamos que, guardado aí as manutenções preditivas da via permanente, do material rodante, né, a automação era muito positiva, do ponto de vista remoto, mas os efeitos sobre não conformidades em desídia administrativa dos operadores pode agregar um risco, inclusive, ao meio ambiente. Ok? Então vamos lá. Dando continuidade, né, nas aulas anteriores nós vimos que a classificação dos trens ela pode ocorrer por natureza operacional, né? Obviamente, um trem de carga ele se distingue de um trem de passageiro, né? E nós vimos que, em termos de classificação dos trens, há vários tipos de trens, né? Por exemplo, né, nós podemos ter trem de passageiro junto com carga? Não, mas nós podemos ter trens mistos, né? Ou seja, trens de carga de tipologias distintas, né? Trens Hopper, trens vagões tipo Hopper, fechados, acoplados com vagões, plataformas de contêineres, por exemplo, né? Nós podemos ter trens que prestam só serviços diretos para a própria ferrovia, né? Manutenção de trilhos, né? Ou no socorro, né? Nós podemos ter trens só de equipamentos de inspeção de via, né? Ou outros trens, né, especiais, né? Por exemplo, de carros de passageiros, né, para circular só com, por exemplo, o pessoal de administração da ferrovia, né? Então, a natureza funcional da classificação dos trens, ela vai ao encontro, né, da forma natural
da operação em relação à sua demanda de movimentação, né, por trilhos. A demanda e natureza operacional da carga. Então, assim, nós vamos entender, né, que esses códigos específicos de tipologia de carga, né, às vezes, eles agregam sobre prefixos informações, né, sobre o tipo da carga para os trens. Então, por exemplo, né, os trens são numerados conforme seu sentido. Né? Digamos que os trens subindo, eles teriam numeração ímpar. E os trens descendo recebem a numeração par. Mas, professor, subindo para onde, descendo para onde? Né? Vocês iam perguntar para mim. Bom, para tirar essa dúvida, né, o autor aqui, o Ranialdo, ele diz que os ferroviários usam muito a expressão subindo para identificar o trem que vai em direção ao litoral. Né? Então, o trem subindo identifica que o trem vai, que o trem que vai do litoral para o hinterland, ou seja, o interior do país, é o trem subindo. E a expressão descendo identifica o quê? O trem no sentido inverso, né? Vindo do interior do país para o litoral. Ok? Dessa forma, a gente pode estar pensando, certo? Na complexidade que se deve ter, né? Considerando a interpretação dos prefixos dos trens, né? E, obviamente, né, as operações complexas, né, pertinentes à circulação de trens, os dados, as sinalizações específicas, né, como que é feito o destacamento da equipagem do trem, como é feito a seleção dos profissionais ferroviários, né, por equipagem, né. Então, veja bem, esses aspectos é o que nós vamos ver a seguir durante esta aula. Porém, é importante que a gente entenda, né, que todo esse esforço por trem vai sempre depender, pelo regulamento ferroviário, de um licenciamento do trem. Então, o que é o licenciamento do trem? Eu digo que é o principal. Né? É praticamente uma autorização administrativa que parte por conduta operacional do centro de controle, né, das ferrovias, o centro de controle operacional, o famigerado CCO, né? E é este centro de controle operacional local é que vai autorizar, mediante a positividade recebida, né, para um trem circular, em um trecho específico, a partir de um licenciamento, né, que vai permitir que circule um trem em um trecho específico da via permanente, né, fazendo vistas à autorização de segurança viária imposta por autoridades competentes para um determinado trem em circulação. Ok? Da mesma forma, o CCO pode também, operacionalmente, vendo riscos na operação para um trem licenciado, até bloqueá-lo, né, em um determinado trecho, fazendo vistas à gestão de riscos que pode ocorrer tanto num fluxo de carga como num fluxo de trens e passageiros. Né? Então, embora haja uma burocracia, digamos assim, autorizando o licenciamento, né, por autoridades competentes para a circulação de um trem, né, ou da própria ato da administração ferroviária por meio da representação de uma concessionária perante as agências reguladoras, né, deve-se entender que, né, embora haja esse licenciamento, há por trás, durante a circulação do trem, o controle
né, das conformidades e não conformidades para os trens licenciados, né? E isso tem que ocorrer sempre antes do planejamento da carga, porque depois que a carga está circulando, né, os riscos aumentam ao gestor da operação portuária e ferroviária. Ok? Então, por exemplo, né, se nós perguntarmos quem é o responsável pela manutenção da via permanente, né, nós podemos entender, né, que a responsabilidade ela por exemplo, inerente, né, ao processo regulatório das ferrovias. Então, existe um contrato de concessão, né, considerando que a ferrovia é um bem público, né, e o que está em julgo em um processo de concessão é a qualidade desse serviço público ferroviário. Nós temos que entender que, antes do serviço público, as condições físicas dos ativos da via permanente têm que estar adequadas para um serviço de qualidade, né? E muitas vezes nós tivemos, em períodos anteriores de gestão estatal, a falta, né, de recursos financeiros para manter essa manutenção da via permanente em dia, né? Isso fez com que houvesse a decisão pela privatização das ferrovias, né, entre outras razões e necessidades, mas basicamente ao contexto do que estamos explicando sobre responsabilidade de manutenção da via. Antes da privatização ela era do Estado, né, do governo federal, né, e das suas áreas de poder concedente para tal controle. Hoje, né, com a privatização das ferrovias, o setor privado, por meio das concessionárias, responde pela qualidade e manutenção da via permanente, né? Então, dependendo da jurisdição ferroviária, é a concessionária que vai responder. Então, no trecho da concessionária ferroviária da Malha Sudeste, por exemplo, a MRS pode responder pela qualidade e manutenção da via permanente. Mas, em um outro trecho de jurisdição de outra concessionária ferroviária, já não é a MRS. Por quê? Porque ela não é a concessionária ferroviária daquele trecho. Então, a concessionária ferroviária de cada trecho é que vai responder pela manutenção da via permanente. Ok? E isso ocorre, inclusive, para os ramais e desvios ferroviários, né? Só mediante autorização da concessionária ferroviária é que se pode fazer manobras de inclusão de trens em ramais privados, né? Mesmo esse ramal sendo privado. Isso é muito importante que nós prestemos atenção, né? Por quê? Porque muitas vezes um trem licenciado ele sai de um ponto, né, de jurisdição de uma concessionária e vai entrar em um perímetro de controle privado, onde a responsabilidade da malha, a responsabilidade que eu digo onerosa, seria da empresa privada que controla aquele ramal ferroviário. Porém, o trem que circula sobre esse ramal é de responsabilidade da concessionária ferroviária. Então, a manutenção da via permanente do ramal privado, em termos onerosos, fica a cargo de quem? Do setor privado ou da empresa detentora da propriedade do ativo em forma de ativo de via permanente em seu perímetro, por exemplo, de uma indústria, de um terminal. A partir do ponto, né, que sai do contexto de jurisdição privada e entra no trecho de jurisdição da concessionária ferroviária, essa responsabilidade da via permanente passa a ser da concessionária ferroviária, ok? Então, por exemplo, né, se nós estivermos num terminal, nós recebermos lá a visita de uma auditoria, né, da via do ramal ferroviário, nós podemos perceber que se percebe algumas não conformidades, né,
na via permanente, ela será feito um relatório onde se destaca, a exemplo dessa tela aqui, ó, a informação, né, de que aqui há uma tala quebrada do lado direito da via permanente, na linha 1, né? Aí aqui o prefixo da estação, né, Conceição, né, em direção ao terminal, por exemplo, aqui terminal portuário, né? Aí, qual que é a situação? É crítica? Não é crítica? Né? A obra está adiantada? Está atrasada? Né? Quem é que faz esse diagnóstico da via permanente? É a concessionária ferroviária. Ou seja, mesmo o ramal estando dentro de um perímetro privado, de um terminal privado, haverá uma auditoria de inspeção da manutenção de via por parte da concessionária ferroviária. Ok? Importante que se entenda. Por isso que nós estamos estudando o que compõe a superestrutura da via permanente, seus trilhos, seus dormentes, como esses dormentes são dispostos por ramal, se são dormentes de madeira, se são de concreto. Né? Então, toda a qualidade do material aplicado na superestrutura de um ramal é inspecionado pela concessionária ferroviária. Ok? Então, uma vez visto aí essa parte física da via permanente relacionada à qualidade de circulação dos trens, né, há, obviamente, também a avaliação sobre a qualidade da carga. Então, quando eu abro, né, o licenciamento de um trem para um determinado fluxo de carga, né, há, obviamente, a necessidade de uma instrução formal da documentação do cliente à concessionária ferroviária. Né? E essas informações de dados da carga, realmente, elas são relatadas no que a gente chama despacho do vagão. Então, cada vagão carregado vai ter que gerar um despacho e, em cima desse despacho, é feito o conhecimento de transporte, que passa a ser um documento fiscal, né, para viabilizar a retirada e o deslocamento de um trem, de uma carga por um trem licenciado. Né? É importante considerar que toda a documentação do trem ela tem que estar completa e ela vai ser inspecionada pelo maquinista. Né? E em algumas situações isto é possível, e em outras essa autorização para a circulação do trem, mesmo com toda a documentação, dependendo do trecho de via permanente, ela pode depender também da sinalização do CCO. Ok? Muitas vezes a documentação de faturamento dos trens é feita por uma equipe que está assentada dentro do escritório do Centro de Controle Operacional. Ok? E muitas vezes esse CCO é distante do ponto de carregamento. Por isso que eu faço essa informação para vocês. Muito bem. Agora, uma vez tendo, fazendo vistas aí ao que nós explicamos até o momento, que a responsabilidade de formação de trens, ela depende das condições da via, das condições de informações e dados sobre a carga, né? Nós temos que entender que no ramal privado, muitas vezes, o ordenamento do carregamento nos vagões é determinante para que se facilite, né, as manobras dos trens, seja para a coleta do trem preparado na origem e a entrega ou a recepção do trem no ponto de destino. Por exemplo, né? Muitas vezes, para a coleta na origem, a carga, a exemplo do container, ela tem que ser posicionada no trem, né, por ordem de tonelagem, ou seja, o vagão mais pesado, né, tem que estar
na direção do movimento do trem. E o vagão mais leve, geralmente na cauda do trem. Então, nós já sabemos, né, o que é cabeça do trem e cauda do trem. Então, é fácil de entender que a carga e o vagão mais pesado, né, vai ficar próximo da locomotiva, né, que é a cabeça do trem, e assim, gradativamente, né, nós podemos posicionar os contêineres sobre vagões do mais pesado ao mais leve até a cauda. Né, do mais pesado próximo à locomotiva e do mais leve próximo da cauda. Isso facilita o quê? Evita uma quantidade de manobras do trem dentro do ramal. Ok? Agora, muitas vezes, devido às circunstâncias de escassez de locomotivas, né, é difícil se ter em tempo hábil, né, pela quantidade de ramais e pela quantidade de recursos disponíveis de locomotiva, tempo para fazer inúmeras quantidades de manobras ferroviárias em um ramal. O que fazem as concessionárias ferroviárias, né, que pretendem efetuar o retorno de um trem em uma estação final? Então vamos lá, vamos entender isso primeiro. Né? Primeiro, que manobras ferroviárias, elas são formas de viabilizar o retorno de um trem em uma estação final. Um trem sai da origem, chega no destino, chega no destino, entrega a carga e precisa retornar ao seu ponto de origem. Ok? E isso, muitas vezes, para manobrar, é necessário ter recursos como linhas paralelas adjacentes para facilitar a manobra do trem. Né? Sempre lembrando que, nos casos, as locomotivas elas possuem potência igual em marcha para frente como para recuo. Né? Então, uma locomotiva ela tem potência igual, tanto conduzindo a composição em sentido para frente como em sentido de recuo. Então é praticamente certo, né, que em situações normais a locomotiva comandante ela sempre circule com a frente para o movimento do trem, como a gente está vendo nessas imagens, né? Seja na origem ou no destino. Ela tem que vir com a frente para o movimento do trem. Né? E esse trem ele chega em uma estação de destino e, obviamente, ele vai ter que retornar. Então, essa circunstância da via permanente pode requerer a necessidade de inverter a posição da locomotiva, por exemplo, em uma circunstância de linha singela, só tem uma única linha, né? E eu preciso voltar com a frente da locomotiva voltada para o meu destino. Então, para manobrar a locomotiva, como é que nós podemos se utilizar de recursos ferroviários para essa finalidade? Quando se tem uma única linha de ida e volta, né? Que eles chamam de linha singela dos recursos ferroviários, da composição. Muito bem. Quais as possibilidades para que a testa, ou seja, a frente do trem, fique sempre para a frente no movimento? Né? Então, conforme esse autor aqui, o Albanese Rosa, é interessante, né? Ele dá 4 formas da gente viabilizar o retorno de um trem, né? Para que, após as manobras ferroviárias, esse trem circule com a frente para o movimento do trem. Vamos ver quais são essas formas? Vou tentar explicar uma a uma, ok? A primeira forma é utilizando uma pera ferroviária. A segunda forma é o que eles chamam de triângulo de reversão. A terceira forma pode ser uma rotunda ou virador de locomotivas. E a quarta é utilizar um trem de 2 cabeças. Poxa, professor, está complicado. Dá para definir cada circunstância dessa de uma forma mais fácil e compreensível? Vamos ver se eu consigo. Tá? Vamos lá. Por exemplo,
eu tenho a possibilidade de utilizar uma pera ferroviária. O que é uma pera ferroviária? É exatamente esse desenho que nós estamos vendo aqui, né, quando o trem vem numa linha singela, né, e se constrói paralelamente um ramal, né, com um raio de curva adequado à engenharia ferroviária que forma esse desenho de uma pera, né? Por isso que é chamado de pera ferroviária. Nessa circunstância, né, a gente entende que o trem ele vem com a frente aqui em sentido a essa seta aqui de movimento e ele vai seguir na mesma direção e, consequentemente, vai voltar para o ponto de origem com a locomotiva já virada com a testa do trem para frente, né, como a gente diz. Então, esse sentido de circulação do trem da locomotiva na pera, ele automaticamente já faz com que a locomotiva retorne ao ponto de origem com a testa já virada para a frente do movimento do trem. Okay? Uma outra forma é a utilização de um triângulo de reversão. O triângulo de reversão, obviamente, ele pode depender, né, de algumas circunstâncias, né, como a ideia, né, de se realizar alguns recuos dos vagões acoplados para que a manobra seja executada, né? Então, ele vem com a frente nesse sentido aqui, entrando em direção à linha principal, correto? E, consequentemente, ele pode desacoplar aqui e voltar de recuo para inversão, né? Para a inversão aqui da locomotiva e depois acoplar em sentido inverso para retornar, né? Então, isso tudo para mudar a direção da frente da locomotiva em uma manobra onde se necessite que a frente do trem fique sempre para frente no movimento, que é o que normalmente é exigido dos maquinistas, né? E a outra forma, né, a terceira forma, é a forma que vocês precisam compreender sobre o movimento da rotunda, né? Então, o virador de locomotiva é algo que já está em desuso. Eu, particularmente, inspecionei um em Campinas. Esse é o virador lá da região de Boa Vista. Lá existe um virador, né? E, basicamente, o que acontece, né? Esse sentido de circulação do trem para o retorno da locomotiva, ele basicamente ele segue em direção à rotunda, né? Então a locomotiva é desacoplada aqui, né? Ela é apartada do trem, dos vagões, do material rebocado, né? Então o material de tração, que é a locomotiva, é apartado do material rebocado, que são os vagões. E só a locomotiva ela entra nesse dispositivo, esse dispositivo gira, virando a posição da locomotiva, a testa da locomotiva, em direção ao movimento do trem, a partir da linha principal ou de um desvio adjacente, né? E aí, com isso, não é necessário nenhum desvio adjacente, ele já pode voltar na linha principal. Porém, no caso de estar com vagões, né, esses vagões podem estar parados numa seção de bloqueio, né? Então é necessário talvez que a locomotiva entre nesse desvio, pegue esses vagões aqui e venha de recuo essa chave, engate, né, nos vagões, né, e retorne no sentido com a testa do trem para frente do movimento. Ou seja, a rotunda ela é o sentido, do ponto de vista prático, mais fácil, né? Por quê? Porque ela não precisa inverter toda a composição, vagões e locomotiva. Ela só vai inverter a locomotiva, né? Vira-se a posição da locomotiva e a mesma retorna pelo desvio ali em direção do movimento do trem. Depois ela recua, engata no ramal, retira os vagões estacionados aguardando o virador
e segue pela linha principal com a frente do trem em direção ao movimento. Então, o trem ele entra na rotunda, a rotunda vira a frente do trem, ele entra no desvio e, consequentemente, segue em direção ao movimento. E o trem de duas cabeças? Como é que seria? Né? Quais seriam as possibilidades, né? Para que a peça do trem fique sempre para frente do movimento, né? Então, muito bem. O processo é interessante também, né, para uma linha singela, né? Então, vejamos lá. O retorno da locomotiva, né, para acoplar os vagões, ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho aqui o sentido de circulação por locomotiva comandante em azul, na frente da locomotiva em vermelho, né? Isso na linha principal. Então eu aparto os vagões, né, no trecho de circulação, no trecho de bloqueio, circulação. Essa locomotiva que foi em azul no sentido azul aqui, ela é a comandante, né, ou seja, ela que comanda a locomotiva em vermelho, né? E aí eu tenho o chamado trem de duas cabeças. O que nós fazemos, né? Após apartar os vagões, esse trem ele volta pelo ramal ferroviário, o desvio, para acoplar nos vagões, né? Então ele volta pelo desvio, né? E a locomotiva vermelha passa a ser a locomotiva comandante. Ou seja, no sentido inicial, ela era comandada pela locomotiva azul. Mas após, para virada, para que o trem de duas cabeças fique com a frente do trem voltada sempre para o movimento, né? Ela acaba virando a locomotiva comandante, né? Com a função de comandante, para, após tal inversão pelo ramal ferroviário, o desvio, possa acoplar nos vagões parados nos pátios de cruzamento, como nós vemos na imagem desse slide. Ok? Então, para inverter um trem desse tipo, basta construir um desvio, sempre quando for operacionalizar, cortar o trem, né, na linha principal, e deixar os vagões estacionados para que as locomotivas passem, né? Então, as locomotivas passarão com a inversão de funções de comandante para comandada, né, e vice-versa, até recuar onde estão os vagões estacionados para o devido acoplamento ou engate dos vagões e circulação com o trem, com a testa voltada para a frente do movimento. Então essas são as 4 formas de manobras ferroviárias em linhas singelas para que, com recursos adjacentes operacionais, a ferrovia funcione na inversão de locomotivas para a tração dos vagões sem uma quantidade excessiva de manobras da composição. Ok? Então agora vamos falar um pouquinho sobre o entendimento de equipagem de trens. Ok? Vamos fazer uma pausa para tal entendimento dessa função.